Você já parou para pensar por que alguns animais sobrevivem na selva enquanto outros simplesmente desaparecem para sempre? Não é sorte, não é azar, e não é porque um é forte e o outro é fraco. Existe um mecanismo silencioso, poderoso e implacável agindo o tempo todo: a evolução. E hoje você vai entender, de um jeito simples e visual, como as adaptações evolutivas são, na prática, o verdadeiro manual secreto de sobrevivência dos animais na selva. Imagina o seguinte: você é um animal nascendo no meio de uma floresta densa, cheia de predadores, cheia de competidores, cheia de desafios. Não tem manual, não tem tutorial, não tem segunda chance. Se você não estiver minimamente preparado, você vira comida. Agora, o que pouca gente percebe é que, antes mesmo de você nascer, uma parte da batalha já foi travada por milhões de anos. Está escrita no seu corpo, nos seus sentidos, no seu comportamento. Isso é adaptação evolutiva. Antes de explicar as estratégias mais impressionantes, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que um leopardo, um gafanhoto, uma serpente e um sapo, vivendo em ambientes tão diferentes, parecem seguir a mesma lógica de sobrevivência? É como se todos estivessem jogando o mesmo jogo, mas com armas diferentes. A resposta está na seleção natural. Quem tem características que ajudam a sobreviver na selva, vive mais, tem mais filhotes e passa essas características adiante. Quem não tem, some. É duro, é frio, mas funciona. Se você ficar comigo até o final, vai perceber que nada em um animal é por acaso. O formato do corpo, a cor da pele, o jeito de se mover, o momento em que come até o silêncio que ele faz ao andar, e o mais curioso, muitas dessas adaptações que parecem perfeitas hoje surgiram por pequenas mudanças acumuladas ao longo de milhares, às vezes milhões de anos. Você vai sair desse vídeo enxergando qualquer animal, até uma formiga, de um jeito completamente diferente. Vamos começar pelo que é mais óbvio e, ao mesmo tempo, mais subestimado: o corpo. Quando você pensa em adaptação, provavelmente a primeira coisa que vem à cabeça é a aparência física. E faz sentido. Um tigre com listras, um camaleão que muda de cor, um macaco com mãos que parecem mãos humanas. Mas calma, tem muito mais coisa por trás disso do que só estética. Pega o camaleão, por exemplo. Todo mundo fala da capacidade dele mudar de cor, mas quase ninguém entende por que isso é tão poderoso na lógica da selva. Na floresta, ser visto muitas vezes significa morrer. Se você é pequeno e indefeso, ser discreto é sua armadura. Se você é um predador, ser discreto é sua maior arma. O camaleão consegue ajustar a coloração de acordo com o ambiente, a luz e até o estado emocional. Isso não surgiu porque seria legal mudar de cor. Surgiu porque, ao longo do tempo, os camaleões que tinham variações de tonalidade mais úteis se camuflavam melhor, eram menos comidos e caçavam com mais sucesso. Agora, olha o tigre. As pessoas acham que as listras dele são só um charme, mas na selva, especialmente em áreas de floresta e vegetação alta, aquelas listras quebram o contorno do corpo. Para a presa, o tigre não aparece como um grande bloco laranja vindo na direção dela. Ele se mistura às sombras, aos galhos, ao capim. A presa vê pedaços, formas confusas, e muitas vezes só percebe o tigre quando já é tarde demais. Aí vem a pergunta: por que não existem tigres azuis ou vermelhos na natureza? Porque, ao longo de milhares de gerações, essas cores chamariam a atenção demais e seriam um desastre para a caça. A natureza testa, erra e corrige através da morte e do sucesso. Só que o corpo não é só cor. Pensa no formato. Animais que vivem em árvores, como macacos, esquilos e até alguns felinos, tendem a ter caudas longas para equilíbrio, garras ou mãos para agarrar galhos, corpos leves. Já animais escavadores, como alguns roedores ou mangustos, têm patas fortes, garras potentes, focinho adaptado para cavar. Isso não aparece de uma geração para outra. Aparece depois que, por muito tempo, indivíduos com pequenas vantagens nessas características conseguiram sobreviver melhor que os outros. E se você ainda está comigo até aqui, agora vem a parte que começa a ficar ainda mais interessante. Os corpos são moldados pela pressão do ambiente, mas os sentidos são o radar silencioso que decide quem acha comida e quem vira comida. Na selva, não basta existir. Você tem que perceber o perigo antes que ele perceba você. E aí entram as adaptações sensoriais, que são verdadeiros upgrades evolutivos. Pensa no morcego. Ele vive em ambientes escuros, sai à noite, caça insetos em voo. Se dependesse só da visão, ele estaria em apuros. O que a evolução
fez. Não é que alguém planejou, mas pequenas variações ao longo de gerações criaram algo impressionante: a ecolocalização. O morcego emite sons de alta frequência que batem nos objetos e retornam. Ele literalmente vê com o som. Um passo errado na selva pode significar uma colisão, uma queda ou perder a presa. A ecolocalização é uma adaptação que garante uma espécie de visão 3D sonora. Quer outro exemplo? A coruja. Olha com atenção a cara de uma coruja. Aqueles olhos grandes, a cabeça que gira muito mais do que a nossa e um rosto em formato de disco. Isso não é aleatório. Os olhos enormes captam luz em ambientes quase escuros. O disco facial funciona como uma antena, captando sons com extrema precisão, ajudando a localizar presas no escuro só pelo barulho de uma folha mexendo. Enquanto isso, as penas das asas são adaptadas para um voo quase silencioso. O resultado, a presa nem escuta a coruja chegando. Agora, vamos para o mundo aquático dentro da selva, como rios em florestas tropicais. Peixes elétricos, por exemplo, conseguem emitir pequenos pulsos elétricos e ler o ambiente ao redor, identificando obstáculos, presas e até outros peixes. Na água turva, onde a visão é limitada, esse tipo de adaptação é a diferença entre encontrar comida e ficar vulnerável. Você já reparou que muitos animais de selva têm olhos posicionados de forma diferente? Predadores, como felinos, costumam ter olhos na frente, favorecendo visão binocular, ou seja, profundidade e foco, excelente para calcular a distância exata do salto. Já presas, como cervos e antílopes, têm olhos mais laterais, o que amplia o campo de visão e ajuda a perceber ameaças chegando de vários lados. Isso também é adaptação. Agora pensa comigo. Ter sentidos incríveis é bom, mas isso não adianta se o resto do seu corpo não acompanha. Como um animal se move é quase tão importante quanto como ele enxerga o ambiente. É aí que entram as adaptações de locomoção. Na selva, a forma como você se move pode determinar sua função no ecossistema. Um guepardo não é apenas rápido, ele é praticamente uma máquina aerodinâmica feita para correr. Corpo leve, espinha extremamente flexível, patas longas, unhas semi-retráteis para dar tração, cauda longa para equilíbrio nas curvas. Parece um carro de corrida. Mas por que é tão rápido? Porque vive em ambientes onde as presas, como gazelas, também são rápidas. A pressão seletiva moldou tanto predadores quanto presas em uma corrida armamentista. Quem corre um pouco mais lento morre. Quem corre um pouco mais rápido vive e passa essa vantagem adiante. No outro extremo, você tem animais como a jiboia ou a sucuri, serpentes grandes e pesadas presentes em selvas e áreas alagadas. Elas não têm pernas, não correm, mas têm músculos poderosos espalhados pelo corpo inteiro. Elas se deslocam silenciosamente, usam o ambiente a seu favor, se enrolam em galhos, se escondem na água. Quando atacam, não precisam de velocidade de perseguição, precisam de explosão e força de constrição. De novo, não é sorte. Um tipo diferente de especialização para outro tipo de estratégia de sobrevivência. E os animais que voam dentro da selva, como aves que vivem em copas de árvores densas. Muitas delas têm asas mais curtas e arredondadas, perfeitas para manobras rápidas entre galhos, em vez de longas e estreitas, que seriam melhores para voos de longa distância em céu aberto. O ambiente define as regras. O corpo se adapta dentro do que é possível. Se você ainda está ligado aqui, agora vamos entrar numa parte que quase ninguém lembra quando fala de adaptação. Não é só corpo e sentidos. O comportamento também evolui. Muita gente acha que comportamento é só aprendizado, mas vários comportamentos são instintivos, ou seja, já vêm programados geneticamente porque deram certo por muito tempo. Um exemplo clássico: muitos animais têm padrões de atividade diferentes para evitar encontros perigosos. Existem predadores noturnos e diurnos. Existem presas que se alimentam em horários em que os predadores estão menos ativos. Isso é comportamento moldado pela seleção. Pega os macacos que vivem em grupos na floresta. Viver em grupo parece algo socialmente bonito. Mas, na selva, é pura estratégia. Em bando, é mais fácil detectar predadores, dividir a tarefa de cuidar dos filhotes, encontrar comida, defender território. Só que viver em grupo também traz conflitos, competição interna, disputas. Os animais que desenvolveram comportamentos de cooperação, comunicação e hierarquia eficientes tendem a garantir mais estabilidade ao grupo
e, consequentemente, mais segurança para si e seus descendentes. Agora, pensa em aves que migram de uma região para outra, fugindo de estações chuvosas ou secas extremas. Migração é um comportamento extremamente complexo que envolve orientação pelo Sol, estrelas, campo magnético da Terra, referências visuais. Não é uma escolha consciente de vamos viajar porque aqui está ruim. É um padrão herdado que começou em pequenas variações de movimento de grupos ancestrais. As aves que, por acaso, se deslocavam para áreas mais favoráveis em certas épocas tinham mais chances de sobreviver e se reproduzir. Com o tempo, esse padrão virou uma rota migratória. Outro ponto interessante: comportamento de caça. Um leão não nasce sabendo caçar perfeitamente, mas vem com uma base instintiva que é refinada pela experiência. A forma de cercar uma presa, de atacar pelo flanco, de se aproximar contra o vento para não ser percebido pelo cheiro. Tudo isso é comportamento que foi se consolidando ao longo das gerações porque funcionou. Leões com estratégias muito ineficientes caçavam menos, alimentavam pior seus filhotes e deixavam menos descendentes. Agora, vamos falar de algo que com certeza você já ouviu, mas talvez nunca tenha parado para pensar a fundo: camuflagem e mimetismo. Essa é uma das armas mais fascinantes que a evolução já produziu. Camuflagem é quando o animal se mistura ao ambiente. Mimetismo é quando ele se parece com outra coisa, muitas vezes outro animal, para enganar. Vamos por partes. Camuflagem está por toda parte na selva. O gafanhoto-folha, que parece literalmente uma folha, com nervuras, manchas e até mordidas falsas nas bordas. A mariposa, que parece um pedaço de casca de árvore. O sapo, que tem a pele igual ao solo, cheio de folhas secas. Esses animais não decidiram se parecer com o ambiente. Ao longo do tempo, indivíduos que, por acaso, tinham um padrão de cor mais próximo do fundo em que viviam eram menos detectados por predadores, sobreviviam mais e passavam essa característica adiante. Em milhares de gerações, o resultado é tão perfeito que parece uma obra de arte planejada. Agora, o mimetismo é ainda mais malandro. Tem borboletas que imitam outras espécies venenosas. Predadores aprendem, com o tempo, que certas cores e padrões significam perigo, gosto ruim ou intoxicação. Então, uma espécie que não é venenosa, mas se parece muito com uma venenosa, ganha proteção sem precisar investir tanto em toxinas. É como andar pela rua com um uniforme de polícia sem ser policial. Só a aparência já afasta muita ameaça. Existem também casos de animais que imitam elementos inofensivos do ambiente. Alguns peixes do fundo dos rios se parecem com pedras. Alguns insetos parecem gravetos. E da próxima vez que você olhar uma selva, tenta imaginar quantos animais você não está vendo simplesmente porque eles são mestres em desaparecer. Se você ainda está comigo, olha como tudo isso se conecta com outra estratégia de sobrevivência tão importante quanto fugir ou se esconder. Comer sem virar comida. A selva é um sistema de energia constante. Quem come o que determina quem vive e quem morre. E aqui as adaptações evolutivas atingem um nível de criatividade impressionante. Os carnívoros desenvolveram dentes afiados, mandíbulas fortes, garras, venenos, velocidade. As serpentes peçonhentas, por exemplo, têm presas ocas ligadas a glândulas de veneno. Esse veneno pode servir tanto para matar ou paralisar a presa, quanto para começar a digestão antes mesmo de o animal ser engolido. Isso é extremamente eficiente. Menos esforço, mais resultado. Os herbívoros, por outro lado, desenvolveram dentes adaptados para triturar fibras vegetais, sistemas digestivos complexos, às vezes com vários compartimentos, como no caso de ruminantes. Por quê? Porque extrair energia de folhas, caules e cascas é muito mais difícil do que de carne. Então, ao longo do tempo, os indivíduos que melhor aproveitavam esse recurso abundante de plantas tiveram vantagem. Tem também animais que se especializaram em dietas extremamente específicas. Koala, por exemplo, vive basicamente de folhas de eucalipto e são pobres em nutrientes e carregadas de toxinas para a maioria dos animais. Mas no ambiente dele, essa especialização garante pouca competição. Quase ninguém mais consegue comer aquilo. Nas selvas, pássaros que comem néctar, mamíferos que só comem certos frutos, insetos que se alimentam de só uma espécie de planta. Essa especialização é uma faca de dois gumes. Garante sucesso enquanto o recurso existe. Mas se o ambiente muda rápido demais, pode ser um desastre. Outro ponto fascinante são as adaptações defensivas químicas.
Rãs venenosas, por exemplo, acumulam toxinas em sua pele, adquiridas de sua dieta de insetos e outros invertebrados. Com o tempo, a seleção favorece indivíduos mais tóxicos, porque predadores que tentam comer acabam passando mal ou morrendo, e os sobreviventes aprendem a evitar aquela espécie. A cor vibrante dessas rãs funciona como um alerta. Cuidado, eu sou perigosa. Isso reduz ataques e aumenta a chance de sobrevivência. Agora, tem uma pergunta que sempre aparece. Se tudo é uma corrida armamentista entre predadores e presas, por que não existe um animal perfeito que domina tudo? E é aqui que entra uma parte essencial do nosso tema. A adaptação é sempre relativa ao ambiente e ao contexto. Não existe perfeição absoluta. Existe ajuste constante. A selva é um laboratório em tempo real. Ambientes mudam, climas mudam, competidores surgem, doenças aparecem e a evolução não para. Um animal extremamente bem adaptado hoje pode estar completamente vulnerável amanhã se o ambiente mudar rápido demais. A seleção natural atua sempre no agora. Sobre o que funciona nas condições atuais, quer um exemplo? Imagine uma floresta tropical que sofre desmatamento intenso, fragmentação, mudanças de temperatura e de chuva. Animais muito especializados que dependem de um tipo específico de árvore, de um tipo específico de fruto ou de uma temperatura muito estável tendem a sofrer mais. Já animais mais generalistas que conseguem comer vários tipos de comida, viver em diferentes nichos, se adaptar a ruídos, luz artificial, presença humana, têm mais chance de sobreviver. Isso mostra que, na selva moderna, uma nova forma de adaptação vem se destacando: a flexibilidade. E aí entra uma última camada crucial que muita gente esquece quando fala de evolução: a reprodução. Não adianta sobreviver se você não deixa descendentes. E a forma como os animais se reproduzem, escolhem parceiros, cuidam ou não dos filhotes, também é uma estratégia evolutiva. Alguns animais apostam em muitos filhotes de uma vez, com pouco ou nenhum cuidado parental. A ideia é simples: jogar muitos bilhetes na loteria da vida, sabendo que a maioria não vai sobreviver, mas alguns vão. Outros apostam em poucos filhotes, mas com grande investimento de cuidado, proteção e ensino. Macacos, grandes felinos, alguns pássaros, elefantes, todos eles têm períodos longos de cuidado parental. Isso aumenta muito a chance de cada filhote chegar à idade adulta. A seleção sexual também entra aqui. Características que ajudam a atrair parceiros, como plumagens coloridas, cantos elaborados, danças e exibições, podem parecer inúteis ou até perigosas à primeira vista, mas, se aumentam o sucesso reprodutivo, elas tendem a se espalhar. O problema é que isso precisa se equilibrar com a sobrevivência. Uma plumagem extremamente chamativa pode atrair parceiros, mas também predadores. Então, a evolução está sempre negociando entre ser desejável e não virar alvo. Se você chegou até aqui, agora vem a parte mais poderosa de tudo isso. Lembra da pergunta lá do início? Como as adaptações evolutivas garantem a sobrevivência dos animais na selva? Elas fazem isso não como um plano pronto, mas como um processo contínuo de tentativa e erro, onde o erro é punido com a morte e o acerto é recompensado com mais descendentes. Cada garra, cada dente, cada padrão de cor, cada horário de atividade, cada estratégia de caça, de fuga, de reprodução, não é um detalhe aleatório. É o resultado de competição, pressão, escassez, perigo e oportunidade. A selva, com toda a sua beleza, é também um cenário brutal. E, mesmo assim, quando você olha para um animal, desde o mais imponente predador até o menor inseto, o que você está vendo é uma história de sucesso. Se ele existe hoje, é porque, de alguma forma, as adaptações da espécie dele funcionaram bem o suficiente para atravessar o tempo. Pensar nisso muda completamente a forma como a gente enxerga a vida selvagem. Não são só bichos bonitos em um cenário verde, com engenharias vivas, refinadas por milhões de anos, sobrevivendo em um jogo que não tem pausa, não tem árbitro, não tem misericórdia. E agora, eu deixo uma pergunta para você. Depois de entender tudo isso, ainda dá para olhar para um simples inseto, um pássaro ou um macaco na selva e achar que ele está ali por acaso? Se esse vídeo abriu sua visão sobre como a evolução realmente funciona na prática e como as adaptações são o verdadeiro segredo da sobrevivência, comenta compartilhando qual exemplo te impressionou mais. Deixa o seu like para esse conteúdo alcançar mais gente e se inscreve para não perder os próximos mergulhos nesse mundo invisível por trás da natureza que a gente vê. Porque, no fim das contas,
Quando você entende a lógica da evolução, a selva deixa de ser só um cenário bonito e passa a ser o palco mais incrível de estratégias de sobrevivência que a vida já criou. E isso, sinceramente, é mais impressionante do que qualquer ficção.